Bom dia, boa tarde, boa noite, a depender do horário que vocês estiverem nos assistindo. Nosso artigo trata sobre o jurídico civil do indivíduo e o nascimento da personalidade. Autora Maria Helena Gomes Rocha e Joyce Gomes Rocha. Fomos orientada pela professora Ana Carolina Pires Teixeira. Somos graduanda do curso de Direito na Uninassal. Eu vou inicialmente começar falando um pouquinho sobre a introdução do nosso artigo. Nessa conjectura, é basilar pontuar sobre a personalidade jurídica e a situação jurídica do nascituro, uma vez que o início da sua personalidade civil é intensamente debatido entre vários doutrinadores. Pois, nesse viés, o reconhecimento de direitos inerentes ao nascituro possui diversas controvérsias doutrinárias e jurisprudenciais. Logo, permeia-se numa situação que remeterá a diversas discussões até que se chegue a um consenso. Por conseguinte, o presente artigo de natureza exploratória e qualitativa contempla o surgimento da personalidade civil, apesar de positivado no artigo 2º do Código Brasileiro de 2002. Esse configura-se como um assunto cercado de divergências, uma vez que o referido dispositivo ainda trata o tema de maneira vaga, como em 1916, pois esse foi apenas transcrito para o novo Código em 2002. Tal norma já era prevista e apenas foi transcrita, dessa forma abrindo margem para o contraditório na qual o método do presente artigo se baseia para que possa chegar à conclusão ampliada da narrativa. Agora eu passo a palavra para minha colega Maria Helena poder falar um pouquinho sobre o conceito do nascituro. Bom dia, boa tarde e boa noite para todos que estão nos assistindo. Nascituro, do latim nasciturus, significa aquele que há de nascer. É um termo jurídico utilizado para designar o ente gerado ou concebido de existência no ventre materno, mas que ainda não nasceu. No direito brasileiro, discute-se se o conceito abrangeria apenas o feto ou também o embrião. Para Ferreira, o nascituro é descrito da seguinte maneira: que há de nascer, aquele que há de nascer, o ser humano já concebido, cujo nascimento se espera como evento futuro e certo. Já a doutrinadora Maria Helena Diniz conceitua o nascituro como sendo aquele que há de nascer, cujos direitos a lei põe a salvo, aquele que, estendo concebido, ainda não nasceu e que ainda na vida intrauterina tem personalidade jurídica formal, no que atina aos direitos de personalidade, passando a ter personalidade jurídica material, alcançando os direitos patrimoniais que permaneciam em estado potencial somente com o nascimento com vida. Um dos principais direitos do nascituro é ter o direito à sucessão. Nesse caso, se já foi concebido ao momento da abertura da sucessão, morte do dito cujos, legitima-se a suceder de forma legítima. Como nesse prisma se legitima a suceder por testamento, os filhos ainda não concebidos de pessoas indicadas pelo testador, desde que vivas essas, abrirão-se sucessão. Em suma, o nascituro é aquele que irá nascer, que foi gerado e não se desligou do ventre materno e não nasceu ainda, diferentemente dos embriões produzidos e mantidos em laboratório. Entretanto, a problemática não está pautada no conceito de nascituro, mas no âmbito jurídico em relação ao surgimento de sua personalidade civil. E agora eu vou passar a palavra para a Joyce falar sobre a personalidade jurídica do nascituro. Personalidade jurídica baseia-se na capacidade genérica que o indivíduo tem de ser titular de direitos e obrigações, sendo um atributo indispensável para se tornar um sujeito de direito. O Código Civil Brasileiro estabelece no artigo 2º o seguinte: a personalidade civil da pessoa começa no nascimento com vida, mas a lei põe a salvo desde a concepção os direitos do nascituro. Teta! Daí justamente a grande controvérsia, e é sobre isso que todo o nosso assunto se tratará. Nesse caso, a personalidade jurídica se inicia a partir do nascimento, e aquele que ainda estiver por nascer terão seus direitos resguardados e garantidos pela concepção. Nos termos de nossa legislação, surge então este impasse. Diante dessas controvérsias que delimitam sobre o início da personalidade, se estudam 3 teorias, que é a teoria natalista, condicional e a concepcionista. Cada uma tem os seus principais doutrinadores e é sobre eles que eu vou falar um pouquinho. A teoria natalista. O seu principal pensador é Pereira. Ele fala o seguinte: o nascituro não é ainda pessoa, não é um ser dotado de personalidade jurídica.
Os direitos que lhes se reconhecem permanecem em estado potencial. Se nascer e adquirir personalidade, integram-se na sua trilogia essencial: sujeito, objeto e relação jurídica. Mas, se esse se frustra, o direito não chega a constituir-se e não há de falar, portanto, em reconhecimento de personalidade ao nascituro, nem se admitir que antes do nascimento já ele é sujeito de direito de forma alguma. Então, os doutrinadores que seguem essa linha de raciocínio não conferem personalidade jurídica alguma ao nascituro, garante apenas somente o direito ao nascimento com vida. Já a teoria personalidade condicional diz o seguinte: defende a personalidade jurídica do nascituro sob a condição que ele nasça com vida. Sem o nascimento com vida, não haverá aquisição de personalidade. Então, existe uma condição para que se tenha a personalidade jurídica. Um dos seus principais teóricos a respeito é o Venosa. Ele fala o seguinte: o nascituro é um ente já concebido, que se distingue de todo aquele que não foi ainda concebido e que poderá ser sujeito de direito no futuro, dependendo do nascimento, tratando-se de uma prole eventual. Essa situação nos remete à noção de direito eventual, isto é, um direito em mera situação de potencialidade, de formação para quem nem ainda é concebido. Segundo esses doutrinadores, que defendem essa teoria do nascituro, possui uma personalidade condicional, subordinada a uma eficácia ou um evento futuro e incerto. Já a teoria mais defendida por diversos doutrinadores contemporâneos é a teoria concepcionista, que, segundo essa teoria, o nascituro é uma pessoa humana desde a concepção, sendo-lhe garantido direitos inerentes à personalidade. Pamplona Filho de Araújo diz o seguinte: a doutrina concepcionista tem como base o fato de que, ao se proteger legalmente os direitos do nascituro, o ordenamento já considera a pessoa. Na medida em que, segundo a sistematização do direito privado, somente pessoas são consideradas sujeitos de direito e, consequentemente, pessoas possuem personalidades jurídicas. Dessa forma, não há nem que se falar em expectativa de direito para o nascituro, pois estes não estão condicionados a um nascimento com vida. Ele já existe independentemente dele. Um dos principais doutrinadores, na verdade, uma das principais doutrinadoras é Simária Juni Chinelato, aqui no Brasil. Ela fala o seguinte: o nascimento com vida apenas consolida o direito patrimonial, aperfeiçoando-o. O nascimento sem vida atua para a adoção e a herança como condições resolutivas, problema que não se coloca em se tratando de direitos não patrimoniais. De grande relevância, os direitos da personalidade do nascituro, abarcados pela revisão não taxativa do artigo 2º, entre estes, avulsa o direito à vida, à integridade física, à honra, à imagem, desenvolvendo-se cada vez mais a indenização de danos pré-natais, entre nós com um impulso maior depois dos estudos de bioética. Nesse âmbito, finda-se os argumentos anteriores, que fizeram que a personalidade surja apenas com o nascimento com vida, sendo esse o marco inicial para o alcance dessa teoria concepcionista. Assim, essa é a teoria mais aceita entre os doutrinadores. Entre eles tem Simária Juni Chinelato, Pontes de Miranda, Rubens Limoges, Flávio Tartucci, Gustavo René, Renan Loturfo e Maria Helena Diniz. Agora eu vou passar a palavra para minha amiga Maria Helena poder abrir a história sobre as discussões entre essas controvérsias dos doutrinadores. É imprescindível ratificar que, ao decorrer da explanação do artigo, diversas vertentes foram defendidas. No entanto, uma se sobressai das demais, uma vez que se entende o nascituro e a personalidade jurídica, pois a jurisprudência vigente vem caminhando no sentido de modificar o entendimento natalista vigente. Uma vez que, através do julgamento da arguição de descumprimento do preceito fundamental número 54, julgada pelo STF em 13 de abril de 2013, julgou improcedente a ação
para declarar a inconstitucionalidade da interpretação segundo o qual a interrupção da gravidez de feto anencefalo, que era uma conduta tipificada nos artigos 124, 126, 128, incisos 1 e 2, todos do Código Penal. Tal entendimento vai de encontro com aos princípios constitucionais delineados em nossa Carta Magna e talha a proteção ao direito à vida, o que se mostra inteiramente contrário à garantia dos direitos do feto, como apregou o artigo 2º do nosso Código Civil. Para isso, o professor Washington de Barros Monteiro esclarece a pretexto deste impasse em relação à personalidade do nascituro da seguinte forma: discute-se que o nascituro é pessoa virtual. Seja qual for a conceituação, há para o feto uma expectativa de vida humana. Uma pessoa em formação, e a lei não pode ignorá-lo por isso, lhe salvaguarda os eventos de direito. Mas para que estes se adquiram, é preciso que ocorra o nascimento com vida. Por assim dizer, nascituro é uma pessoa condicional. A aquisição da personalidade acha-se sobre a dependência da condição suspensiva, o nascimento com vida. A situação toda, especialmente, chama-se planeio de antecipação da personalidade. Neste inteirinho, a proteção constitucional da vida humana não se restringe apenas à vida biológica. O ordenamento jurídico, ao tutelar a vida, impõe ao Estado o dever de proteção ampla. Importa o direito de ter assegurado o normal desenvolvimento intrauterino, de vir à luz com vida, de estar vivo e não ser privado de viver, bem como ter uma existência digna. Deste modo, o produto da concepção em toda a fase intrauterina é um ser vivo e um ser humano. Não há dúvidas que pertence à espécie humana e a sua proteção legal decorre dessa realidade. Logo, não resta dúvida também que os direitos personalísticos do nascituro não se confundem com os direitos personalísticos da gestante, tais como o direito à vida, à integridade física, à psíquica e à saúde. Ademais, prevalece no cenário civilista brasileiro o entendimento de que o nascituro possui direitos de personalidade elencados pela teoria concepcionista, entendendo a protetividade das normas de direitos também ao que se encontra no ventre materno. E aí eu vou passar a palavra para a Joyce fazer a conclusão do nosso artigo. Então, conclui-se o seguinte: a despeito da redação aparentemente contraditória no artigo 2º do Código Civil, que adota pelo sistema positivista, estabelece o início da personalidade civil com nascimento com vida, concede direitos e não expectativas de direitos do nascituro, dessa maneira legitimando tal teoria, a teoria natalista, mas também podendo conciliar a teoria concepcionista, em harmonia com diplomas legais de outros ramos do direito. Utilizando desse argumento, Silmara Junis Tintelato entende que, através dos métodos lógicos e sistemáticos de hermenêutica, o artigo 2º, em tela, ele já consagra a teoria concepcionista e não a teoria natalista, apesar de ainda ser a teoria natalista executada no nosso código. Assim, verifica-se que essa terceira corrente, ao afirmar que o nascituro tem personalidade desde a concepção, parece-nos a mais coerente com o ordenamento jurídico brasileiro. Apenas certos efeitos de certos direitos, notadamente os patrimoniais e materiais, dependem do nascimento de fato com vida, como o direito de receber doação e de receber herança. Os outros direitos absolutos de personalidade, como o direito à vida, à integridade física, à saúde, já são independentemente do nascimento com vida. O nascituro é uma pessoa desde a concepção. Todos os seus direitos são salvaguardados. Ademais, vale ressaltar que a conclusão pela tese concepcionista também consta no enunciado no 1º do Conselho de Justiça Federal e no Supremo Tribunal de Justiça também, aprovado na primeira jornada de direito civil, cujo teor segue: a proteção que o Código defere ao nascituro alcança também o natimorto no que concerne os direitos da personalidade, tais como nome, imagem e sepultura. Então, assim a gente conclui nosso artigo, entendendo que a teoria concepcionista é a teoria hoje que tem mais espaço a ser aceita, uma vez que essa é a teoria mais coerente.